Estamos apresentando agora o Pode Educar para os nossos educadores de plantão que procuram sempre estar atualizados. Eu sou a Sara. E eu sou o Castiel. E hoje a gente vai falar sobre o Plano Nacional de Educação, o PNE, que estabelece as normas e metas para a educação brasileira. A gente vai explorar o eixo 3, educação, direitos humanos, equidade, inclusão e diversidade, justiça social na garantia do direito à educação para todas as pessoas e combate às diferentes e novas formas de desigualdade, discriminação e violência. O foco é a promoção de uma educação pública, democrática, laica e de qualidade social, assegurando o direito de acesso, permanência e sucesso escolar, especialmente para grupos historicamente marginalizados, negros, indígenas, quilombolas, pessoas LGBTQIAPN+, com deficiência, do campo, entre outros. Para falarmos sobre isso, trouxemos nossos convidados estudantes da Unifesp. Olá, eu sou a Laís, estudante de Pedagogia. Eu sou o Felipe, estudante de Pedagogia. E eu sou a Stephanie, estudante de Pedagogia. Mas então, para a gente começar essa pauta, a gente viu que esse eixo específico do PNE, ele fala bastante das desigualdades e das discriminações no ambiente escolar, né? Sim, eu acho importante começar essa discussão sobre esse projeto educacional, começar falando sobre casos concretos que acontecem diariamente em escolas e de discriminações contra, principalmente, minorias sociais. Eu me recordo agora de um caso de uma professora, o nome dela é Amy, é uma professora trans. Ela era professora de escola pública e ela foi alvo de transfobia por um deputado federal. Basicamente, ela foi vestida de princesa para acolher os alunos da educação infantil. Todos os professores nesse dia foram vestidos de alguma fantasia. E ela, em específico, por ser uma professora trans, foi alvo de transfobia pelo deputado Nicolas Ferreira. Basicamente, ele postou em suas redes sociais um vídeo tirado de contexto, como se ela estivesse ensinando ideologia de gênero para os alunos e como se ela não pudesse ocupar aquele lugar de professora por ela ser uma professora trans. Isso reflete diretamente nessas diretrizes que a gente vai começar a discutir, porque é um caso de uma professora que só estava exercendo o direito dela de ensinar. Exatamente. Foi colocar uma roupa e deu no que deu. E fazendo um gancho ao que o Felipe acabou de falar, no tópico 655, o PNE ele fala sobre uma educação democrática, que seria uma educação que reconhece e valoriza o respeito à diversidade, que garanta os direitos humanos e se paute na justiça social. E, com isso, ela tem o princípio da laicidade, né? Considerando que o Estado é um governo, né? A gente vive num governo que deveria ser laico. O próprio texto ele fala que nenhum projeto, política ou instituição educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa, porque além de tudo isso, ela vai contra os princípios constitucionais do Estado de Direito. E essas instituições e profissionais da educação que ferem esse princípio da laicidade, ela caminham na contramão de todos os avanços que já foram feitos em relação a isso. E aí, quando a gente fala disso, a gente pode falar sobre o caso muito recente, onde em Belo Horizonte foi aprovada uma lei na qual os professores podem dar aula utilizando uma Bíblia. Só que, quando é a religião normalmente cristã e católica, principalmente, tudo bem você fazer esse tipo de coisa. Aí agora, quando você quer ensinar uma coisa que tá na legislação, que precisa ser ensinado, aí você não pode. Que é o caso, por exemplo, de quando uma professora de UNCEL, o curso dela ensinava sobre relações étnicas e ela estava ensinando sobre cultura afro, e aí simplesmente o deputado Pastor Daniel de Castro falou que a escola estava ensinando magia para ensinar os alunos. Que além de, obviamente, ser uma frase muito racista e preconceituosa, tira todo o mérito que foi feito, né, para ter essas leis que promovem isso. Porque ele está tirando o reconhecimento dessas contribuições culturais e históricas desses povos na formação do Brasil. Então, por exemplo, foi muito importante lutar para a gente ter a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, que determinam a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. E aí, quando a gente está vendo isso, os professores eles estão sendo maltratados, né? Tá ensinando o que tá na lei, sabe?
E é extremamente contraditório que a gente vê políticos, principalmente de extrema-direita, que eram para ser pessoas que conhecem bastante a Constituição e, né, os planos educacionais eram para eles saberem de coisas básicas e eles acabam infringindo a própria Constituição. Então é extremamente contraditório e até irônico. Sim, eu concordo, Felipe. Mas puxando com o que a Esté falou sobre os professores serem maltratados, eles sofrerem esse tipo de repressão por estarem exercendo o seu papel, eu acho muito importante enfatizar essa desvalorização que acontece no âmbito escolar, em toda a sociedade brasileira, para com os professores, porque a valorização dos professores é ainda mais um discurso do que uma prática real, né? E o PNE fala sobre isso, mas o que vemos são salários defasados, com vários estados e municípios sem cumprir sequer o piso salarial. E eu, como estudante de escola pública, tenho diversos relatos sobre o que os professores sofrem em sala de aula, tanto na estrutura como o tratamento que os alunos têm com os professores. Eles são extremamente desrespeitosos, né, com esses profissionais. Tanto os pais quanto os alunos, eu já presenciei casos terríveis de professores serem até agredidos por alunos. Ai, também. E outro ponto que esses profissionais têm que lidar também é com a superlotação em sala de aula, que aconteceu na minha escola. Minha escola era, assim, considerada uma das melhores, assim, do meu bairro e era superlotada com 60 alunos em sala de aula e o professor, ele tinha que dar aula para esses 60 alunos, ele tinha que dar conta. E ele, obviamente, não conseguia, porque existia uma diversidade nessa sala de aula. Ele não conseguia dar aula para todo mundo igualmente. E isso dificultava, porque partindo das suas particularidades, né, esses eram problemas que os professores tinham que enfrentar diariamente. E continuam enfrentando até hoje, como podemos ver, né? Está acontecendo uma mudança gigantesca na educação aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, né? Com o novo ensino médio, com a militarização nas escolas. Tem também agora que eles estão ensinando através de plataformas midiáticas, que nem os professores mais gostam disso. Sim, eu cheguei nessa época das plataformas e foi terrível. Não consegui ter um bom aproveitamento de estudo. E podemos ver que a situação está piorando a cada dia. E fazendo um gancho também no que você tinha falado sobre professores ensinarem em salas muito diversas, eu faço atualmente um projeto de extensão sobre materiais lúdicos em Libras. E a gente fala muito sobre isso, de tipo, a gente quando tá criando esses materiais lúdicos, a gente não tem que adaptar eles para ensinar para o surdo. Você não vai criar um jogo para o ouvinte e criar outro jogo e adaptar ele para o surdo. Não, você tem que criar um jogo que seja que se adeque a todos os públicos que possam vir a jogá-lo, entende? Tem que ser uma coisa inclusiva, que não é feito especificamente para um único público ou só para um outro, não, é para ensinar todo mundo ao mesmo tempo. E isso vai completamente contra o Plano Nacional de Educação, né? Fala sobre inclusão, sobre a diversidade, Exatamente. Acolher a diversidade. Para evitar casos como esses, o próprio Plano Nacional de Educação de 2024 a 2034, ele faz proposições. Para falar sobre eles, eu lembrei de uma colega minha, a Ingrid, e eu vou passar uma fala dela. Apesar do discurso progressista, os documentos não apresentam mecanismos concretos para garantir que essas metas saiam do papel. Falta clareza sobre como serão aplicadas, monitoradas e, principalmente, financiadas. Além disso, as propostas ignoram as desigualdades estruturais profundas que afetam o acesso e a permanência de populações marginalizadas no sistema educacional. Fala-se muito em garantir a inclusão, mas não se define como as escolas, principalmente as de regiões vulneráveis, receberão apoio real para isso. Trabalhos como esse da Ingrid e diversos movimentos sociais são importantes para reivindicar os direitos da Constituição e atingir as diretrizes da PNE.
Somente o Plano Nacional de Educação não é o suficiente para garantir os direitos propostos. Esse foi o nosso debate de hoje e é por isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Mais uma vez. Obrigada pelo convite. Então, fiquem com a gente no nosso próximo episódio.